Olá! Mais um episódio do Recidades Cast. Eu sou Michele Pilon, sou professora, estou aqui como mediadora dessas lives, aulas com vários professores do Brasil todo. E hoje a nossa temática é turismo, como realizar projetos, como impulsionar o turismo na sua cidade, que formas de financiamento nós temos para esse turismo. E eu vou chamar um conterrâneo meu gaúcho, o professor Rodrigo, super experiente na área de turismo, impulsiona muito a Serra Gaúcha. Ele que possui experiência na administração pública municipal e estadual do Rio Grande do Sul. Foi secretário de turismo de Nova Petrópolis, é mestre em turismo e hospitalidade, bacharel em turismo, possui MBA em gestão de negócios em turismo e guia de turismo na América Latina. Seja bem-vindo, professor Rodrigo Santos. Muito obrigado, professora Michele. Tão bom poder falar de turismo, que até a energia é outra, que o turismo, de fato, transforma vidas e realidades dos municípios e de regiões. Então, é sempre bom poder trazer um pouquinho disso tudo e o quanto que pode ser transformador na vida das pessoas. Professor, o turismo hoje, ele está, vamos dizer assim, no trends, na moda, né? O turismo, ele gera crescimento econômico. Eu faço doutorado em economia, a gente vem estudando muito essa pauta. Ele gera desenvolvimento econômico, crescimento econômico, geração de emprego e renda e fomenta uma cidade. Então, como o turismo é visto assim com esse vetor de desenvolvimento? Sobre o aspecto, né, da cidade, da competência do prefeito, do secretário de turismo. Se tu quiser falares um pouquinho do papel também do poder legislativo, né, da Câmara Municipal em relação ao fomento dessa política pública para os nossos alunos do Brasil todo aí, secretários, servidores, vereadores, prefeitos, né, servidores municipais que fomentam a política pública de turismo na sua cidade. Então, perfeito. O primeiro entendimento que nós temos que ter, que o gestor precisa ter, é que o turismo não é apenas lazer ou entretenimento. O turismo é uma estratégia hoje de desenvolvimento econômico, territorial, e que tem que ter o entendimento que é uma política pública capaz de gerar um desenvolvimento econômico, social, cultural e de pertencimento de forma simultânea. Então, com investimentos normalmente relativamente baixos, desde que tenha o entendimento da importância. A gente está falando do turismo como uma ampliação de desenvolvimento, então ele não é lazer, ele é negócio. No momento que a gente começar a tratar o turismo com devido valor, relevância, nós vamos estar podendo implementar dentro do município uma ampliação da circulação de receita. A gente vai estar trazendo um recurso de fora, que o turista vindo de outros municípios, outros estados, enfim, para visitar esse local e trazendo novas receitas. Então isso vai estar podendo refletir lá atrás, lá na frente, né, na saúde, na educação, na melhoria da infraestrutura desse município. Então, é uma ação muito importante ter uma leitura como negócio, como uma ação estratégica de política pública, de envolver a comunidade, trazer tanta iniciativa privada para dentro desse debate, que ela é que, de fato, faz o turismo acontecer. O poder público ele tem que criar os meios, a forma legal, fazer incentivo, fomento, buscar melhorias, mas de forma conecta com a iniciativa privada. Então, a gente vai estar trazendo essa circulação de receitas, vai estar ativando o comércio, serviços da nossa cidade, podendo atingir também aquele município pequeno, que às vezes tem um foco maior na agricultura, a indústria vai estar sendo pertencente nesse processo todo, então vai estar gerando de alguma forma, no momento de começar a trabalhar com o turismo, ele vai estar gerando empregos formais, porque as pessoas vão estar talvez pegando uma propriedade, vai estar gerando ela ali, organizando para poder receber um turista, vai estar gerando uns empregos formais, empregos informais, desde a pessoa que vai estar pegando daqui a pouco um veículo para estar deslocando esse turista na cidade, as pessoas que vão estar recebendo lá numa propriedade rural, no restaurante trabalhando no final de semana, alguém vai estar trabalhando numa pousada, no hotel, então a gente começa a movimentar porque vai estar vindo novas pessoas. E isso acaba gerando um novo fluxo, uma nova renda econômica. Acaba aumentando essa arrecadação indireta e fortalece, o legal do turismo é isso, que ele não vai só beneficiar uma ou duas propriedades. No momento que tu começa a trabalhar e ter esse olhar para o turismo de forma direta, como algo diferenciado, ele vai trazer um pertencimento para a comunidade. A tua população, o morador no dia a dia, ele vai começar a ter autoestima mais elevada, o gestor público vai começar a tratar a cidade com outro olhar, com outro cuidado, vai estar buscando um trato melhor de cuidar ainda mais, né, o que ele tem ali na volta, vai ter esse cuidado mais ajeitado de poder cuidar disso tudo, e aí toda a comunidade acaba, né, sendo beneficiada nesse processo. Então, é um recurso que entra por meio de visitantes e acaba dividindo rapidamente diversos setores da economia, atingindo todo mundo e todo mundo beneficiado.
E de que forma entra esse processo? É a prefeitura estar envolvida, é a Câmara de Vereadores ter o pertencimento e ter esse envolvimento de todos nessa construção. Então, por isso é importante ter os vereadores envolvidos, as pessoas que estão dentro da prefeitura ter esse conhecimento, ter um departamento de turismo, ter uma secretaria de turismo, e dentro disso vai ampliando e vai abrindo um outro leque com outros setores envolvidos também, departamentos, leis, regras, decretos, que vão poder fazer esse desenvolvimento de uma forma organizada e ordeira dentro do município. Professor, eu recebo muitos alunos, né, em palestras, na sala de aula, que falam assim: "Mas professora Michele, o meu município não tem vocação para turismo. Eu não tenho nada para fazer de turismo, ele não é atrativo". Então, assim, como entender o território da cidade antes de investir nessa política pública? Não, perfeito, perfeito. Normalmente o turismo ele começa assim, mas eu não tenho condições, como a professora Michele falou, eu não tenho atrativo, eu não tenho um parque que vai trazer milhares de pessoas no final de semana. Não é isso, as pessoas até elas estão buscando outras coisas no turismo, elas estão querendo desacelerar, elas estão querendo viver experiências e principalmente ter memórias. E as memórias às vezes estão nas coisas simples, porém bem feitas. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer como gestor é olhar para o seu território. Peraí, dentro do meu município, o que, que eu tenho nos quatro cantos? O que, que eu tenho de atrativos aqui? Peraí, eu tenho uma cascata, eu tenho uma indústria, eu tenho lá um sítio que já está recebendo um pessoal para um Pesque Pague, eu tenho algumas ações, alguns eventos pequenos na cidade que a gente pode estar trabalhando um pouco mais nisso. Então, é fazer essa leitura. O que, que eu tenho hoje de atrações no meu município? Tá? Além disso, então, quais são os meus serviços? Eu tenho restaurantes, eu tenho lancheria, eu tenho aqui na minha cidade uma pousadinha lá no interior, chalés. Qual é o serviço que eu tenho já para poder entregar? Não, eu ainda não tenho, então eu tenho que começar a pensar. Eu não consigo operar isso aqui sozinho, eu ainda não tenho uma estrutura para que o turista possa vir aqui no final de semana se hospedar na minha cidade. Então, eu tenho que começar a olhar de uma forma um pouco mais ampla. Tá? Se eu não tenho uma estrutura pronta, o que um município vizinho possui, ou talvez um bairro que está querendo iniciar, uma localidade, uma região que está querendo trabalhar com turismo, ela sozinho não consigo. O turista vai vir aqui e ele vai ter uma atividade para uma manhã, para uma tarde. Tá? Mas o que o município vizinho possui? E de repente eu posso estar agregando e conectando isso junto. Qual é a minha identidade cultural? Será que daqui a pouco aqui no meu município eu tenho uma determinada cultura e lá no outro município vai ter algo diferente para integrar? Então eu já estou juntando, unindo. Então daqui a pouco o município de fato não tem uma estrutura pronta, mas precisa começar. E se tu trabalhar de forma unida, de forma cooperativa, tu vai chegar num potencial de daqui a pouco ter um pequeno roteiro, montar um roteiro regional, um roteiro entre 2, 3 municípios, porque quando tu começa, tu vai ter uma proposta. Mas ao longo do desenvolvimento, conforme for dando certo, as pessoas também vão despertando para o turismo, dizendo, mas espera aí, o que eu tenho aqui na minha propriedade? Será que eu não posso, daqui a pouco, começar a receber o turista para viver uma experiência rural? Eu produzo aqui minha geleia, suco de uva, eu posso abrir as portas, fazer uma degustação, apresentar como que funciona? Então, o turismo, às vezes, é muito provar que dá certo. Então, é um processo que começa com esse inventário turístico, de olhar tudo que eu tenho no meu município para ver se eu sou autossuficiente. Eu não sou, eu vou precisar dar um outro passo e olhar uma forma mais ampla, tirar um recorte geográfico maior, entender as minhas vocações. Qual é a minha vocação aqui? A minha gastronomia aqui ela é muito forte, as pessoas gostam do que a gente está produzindo. Eu tenho produtos hoje que eu tenho aqui que eu posso colocar na prateleira. Em cima disso tudo, é entender o seu tamanho. Olha, hoje eu consigo atender determinado público, o meu alcance ele está num raio de 30, 40, 50 quilômetros. Não, eu já consigo atingir 100 quilômetros. Hoje já tem pessoas de outras regiões vindo me visitar. E em cima disso, começar a ter um produto. Qual é o maior problema hoje em muitos municípios com turismo? Faz uma lista com 30 atrações. Talvez dessas 30 atrações, 10 estão prontas para o turismo. Vai cair na mão de uma agência de viagem, ou vai cair na mão do turista. Ele vai olhar lá um mapa com 50 contatos, ele não sabe por onde começar. Então, o próximo passo é fazer essa leitura toda, montar um produto, poder dizer, olha, agente de viagem, turista, eu tenho um roteirinho pronto para vocês. Vocês vão passar pelo meu município, pelo vizinho, no outro município, e com isso vocês vão ter um roteiro, e vocês vão ter daqui a pouco uma opção 1, 2 e 3, de passar um dia aqui na região, de passar um turno, ter valores montados, estruturados. Então, essas são as formas de entender o que eu tenho. Então, o turismo, ele de fato começa com o que o município já possui, e não com grandes obras, eu não preciso de grandes parques. É entregar
a essência, trazer memórias, entender e montar um produto que possa ser vendido. Então, é isso que a gente quer construir aqui junto, né, de poder apresentar como fazer isso, como eu vou entender, quais são os passos de olhar para dentro e depois poder olhar para fora e botar isso também numa prateleira como uma ferramenta de venda de fato. Professor, muito bom. E que tipo de eventos, então, a gente nesse contexto, nós podemos entender como uma porta de entrada para esse turismo? Professor, os eventos são uma ferramenta sensacional de posicionamento. Porque para muitos municípios o caminho mais rápido, de fato, para entrar assim, nesse mapa do turismo, hoje todo mundo quer fazer turismo, todo mundo está fazendo eventos, todo mundo, olha, minha cidade tem determinada fruta, vai ter a festa da fruta do meu município. Um evento organizado, estruturado, ele é uma ferramenta assim, ó, muito interessante e nós temos que olhar, às vezes, o evento, porque eu vou estar investindo 100 mil reais, 200, 300, 500 mil reais, evento não é gasto, tá? Ele é um investimento de posicionamento territorial dentro de uma região. Comece a se posicionar com os eventos dentro da tua região. Eles podem ir crescendo, se consolidando, tu vai tendo uma amplitude mais regional, estadual, enfim, a nível nacional também, porque os eventos, eles vão pegar temas específicos, vão trabalhar com pessoas que têm interesse em determinados assuntos. E normalmente a maioria dos eventos eles acabam puxando pelo lado da gastronomia, né? Então as pessoas vão querer visitar um determinado lugar para poder comer a gastronomia desse local, daqui a pouco tem um prato típico, tem uma fruta que é produzida lá, as pessoas querem conhecer, a gente tem que instigar. Da mesma forma, a cultura é outro ponto muito estratégico. Olha, tem uma cultura italiana, germânica, aqui nós temos uma dança específica que nós podemos transformar num pequeno festival. Os eventos, para quem é um município menor e às vezes não pode ter, de fato, um aporte muito grande, né, inicial, os eventos de natureza, os eventos que a gente pode estar trabalhando com caminhadas, passeio ciclístico, trazendo algumas provas regionais que estão envolvidas com a natureza. Eu não tenho grandes atrativos, mas a minha natureza aqui, eu tenho um local que é muito bonito, então começa a trabalhar trazendo públicos que hoje já são organizados. Já existem grupos de caminhada, já existem grupos que trabalham com ciclismo. Então, é começar a focar, entender aonde eu posso começar a me envolver dentro disso. Não é ter um evento com show nacional, com expositores, não. Eu posso entender e as pessoas começarem a me ver como assim, olha, lá naquele município eles trabalham muito bem com caminhadas, eles têm ações muito legais, estão fazendo algumas ações, trazendo as agroindústrias para o centro da cidade, estão trabalhando com a gastronomia, com a cultura, então com isso tu começa a gerar um fluxo turístico. Esse fluxo turístico vai te posicionar nas redes sociais, a pessoa vai falar, olha, eu fui lá naquele município, é muito legal, muito gostoso, é hospitaleiro, é tudo muito organizado, e isso começa a desenvolver, a ter uma visibilidade, que tu vai fazer uma caminhada, por exemplo, tu vai trabalhar com um jornal, tu vai lá divulgar ali na rádio, daqui a pouco o pessoal nas redes sociais vai estar divulgando também, tu vai poder envolver daqui a pouco uma associação que tu tem no município para organizar esse evento. Então, tu vai estar buscando uma visibilidade onde tu não tinha. Uma pequena ação de uma caminhada, de um ciclismo, tu vai estar gerando uma visibilidade e, de certa forma, ativando a economia local. A pessoa que for lá fazer uma caminhada, que começa pela manhã, ela vai poder estar passando uma agroindústria, provando os produtos locais, e essa agroindústria vai estar ganhando com essa visitação. Tu não precisa fazer tudo de forma gratuita. Ou a caminhada é na tarde, as pessoas vão vir pela manhã almoçar, vão poder se hospedar na pousada, no chalé. Então, tu vai criando também uma capacidade de atendimento e o teu morador, o munícipe, o nativo, ele vai entendendo que olha, alguma coisa diferente está acontecendo aqui. Eu vi que as pessoas caminharam, tiraram fotos, passaram numa propriedade, num local, no outro, e eu achei isso interessante. Isso começa a criar o pertencimento das pessoas e vai gerando uma capacidade de atendimento, vai gerando um pequeno evento que vai te testando. Olha, eu consegui receber 50 pessoas. O próximo evento eu vou fazer uma caminhada temática, eu vou ampliar para 80 pessoas. Então, é uma forma de se testar. E com isso, pode construir um calendário de eventos no ano. Olha, no início do ano, no verão, vou ter atividades de caminhada, de lazer. No inverno, eu vou criar uma temporada de inverno aqui com gastronomia. A minha cidade tem uma temática cultural, uma identidade cultural, eu vou criar um evento em cima para isso, com apresentações, vou envolver a comunidade. Então, tu vai podendo criar e tu vai te posicionando. E as pessoas, às vezes, elas não querem um mega evento. Elas querem ir para um local viver a realidade. Então, é isso que a gente vai buscando. Vai ter um posicionamento da mídia, o jornal da sua cidade vai falar, a rádio comunitária vai falar,
um jornal que está na região, ele vai estar falando que o teu município está realizando isso, então tu vai começando a se posicionar. Então, muitos destinos consolidados começaram com pequenos eventos e foram crescendo, e a partir dele houve uma estruturação, a visitação começou a ser em determinados períodos, mas em determinado momento ela começa a virar permanente. Então, o evento é um caminho forte e apropriado para poder entrar de vez e olha, eu estou aqui, eu estou trabalhando o turismo e os eventos são uma porta assim, ó, direcionada para poder buscar um posicionamento e começar a trabalhar o turismo no seu município. Professor, sobre os eventos, uma pergunta da professora Michele, né? Eu vejo muitos prefeitos, por exemplo, aqui na região do Goiás, os prefeitos fazem muito a pecuária. Então, eu tenho um evento da pecuária uma vez no ano. A minha pecuária que coincide muitas vezes com a data de aniversário da cidade. Mas eles fazem aquele evento e não dão continuidade para aquela pauta turística, né? Não, a minha cidade é agro, eu faço o evento da pecuária, né? Organizo os shows da pecuária e não utilizo o evento para continuar a pauta turística. Então, eu faço um evento já uma vez por ano, que é a data do aniversário da minha cidade, que é a pecuária, né? No Rio Grande do Sul, a gente tem a festa do morango, né? Em Isso. agosto, várias festas aí nossas regionais. No Nordeste, no litoral, né? Nós temos o Dia da Pesta, nós temos várias festividades também em litoral, que já tem praia, que já é um atrativo natural. Mas, assim, como fiz o evento, e agora? Como dar continuidade a esse fomento que o evento trouxe? Perfeito. O município já possui um evento estruturado, gerador de fluxo, as pessoas estão indo para lá, só que nós precisamos instigar elas a retornarem. Eles estão aqui, eu estou levando milhares de pessoas para minha cidade, como que eu estou organizado e como eu estou divulgando o que eu tenho aqui. O exemplo aqui do Rio Grande do Sul é a festa da uva, é a festa do morango, a festa da pitaia, num município chamado de Sério, um município pequeno. Ele leva 10 vezes mais pessoas, habitantes, do que a própria cidade tem, porque ele se apropriou de um produto. A festa da batata, em Santa Maria do Herval, uma cidadezinha pequena, acho que em torno de 4, 5 mil habitantes, leva mais de 40 mil pessoas. Eles pegaram o produto e se apropriaram. E em cima disso, eles usam esse evento para ter lá dentro do evento um espaço divulgando as atrações, levando a iniciativa privada lá para divulgar a propriedade turística que ela tem. Eles já pegam, montam um calendário dizendo, olha, aqui em fevereiro nós temos a festa da pecuária, mas lá em maio nós vamos ter a festa do piqui, da gastronomia, nós vamos ter determinado evento acontecendo. Então, o que precisa no turismo muito é continuidade e conectar as coisas. Não adianta nós fazermos um evento, entreguei ele, acabou, ano que vem a gente faz de novo, ou é de 2 em 2 anos. Eu preciso criar essa conexão do turista estar em determinado período na minha cidade e ele já saber que em tal época do ano eu vou ter outro evento que eu posso voltar para lá. Eu gostei tanto da cidade que eu quero retornar. Olha, no período de Páscoa, todo ano aqui o pessoal decora a praça, deixa ela bonita, faz decorações, pintura de rosto, traz apresentações de teatro. No Natal também sempre tem uma ação, a cidade faz iluminação, traz algumas atrações. Então, é saber que o turista que está em um determinado evento, ele está na cidade, ele saber que em outros períodos do ano ele também vai poder voltar para lá e ele vai ter algo diferente acontecendo. Então, o turismo é muito isso, é instigar. Eu estou instigando dentro que eu tenho outras ações. Bom, o meu evento da pecuária é muito legal, as pessoas já vão imaginar, olha, o evento é bem organizado, eu vou voltar aqui para ver como é a Páscoa. Eu vou voltar aqui para ver como é esse evento gastronômico. Então, nós precisamos estar conectando e o turista, ele planeja a viagem daqui 3, 4 meses, ele saber que vai ter novamente algo acontecendo então no município. Então, é importante ter o evento consolidado, mas criar um calendário onde a pessoa possa, a família, se organizar e programar a agenda. E muito importante focar nas crianças. As crianças definem destinos. Se eu tiver um evento que vai ter uma atenção especial para a criança, eu, como pai, eu vou querer com a criança lá porque eu sei que ela vai estar à vontade. Não adianta ter muitos eventos que a criança vai lá, ela está louca para ir embora, já não sabe mais o que fazer, mas se eu tiver um espaço aqui, se eu tiver um espaço de recreação, eu vou querer retornar para o município, porque eu sei que o município tem uma atenção com a criança, seja com o pé também. Então, sabe, é uma gama muito grande, vai se conectando e vai abrindo um leque de possibilidades.
Professor, como é interessante isso, né? E a gente acha que não é o papel do poder público, né? Na grande maioria, e na massa. Não, isso deixa para a iniciativa privada. E não. É papel, sim, do prefeito, do secretário, estar junto com a iniciativa privada do seu município, que gera desenvolvimento econômico, gera desenvolvimento social, gera desenvolvimento cultural, né? E entender como agregar essa política. Então, o calendário de turismo, ele vem dentro de uma estrutura, de uma política pública de turismo, né? A organização, com plano de ação, o que a gente vai fazer nesse turismo. E nesse aspecto já vem as próximas dúvidas dos alunos. Mas que estrutura mínima e legal eu tenho para fomentar essa política pública de turismo? Será que a secretaria que eu ainda não criei é imprescindível? Será que a secretaria de turismo que eu criei ainda está fraca? Então, o que eu preciso? Você, né, que foi secretário de turismo de uma cidades mais turísticas do Brasil, que é a Serra Gaúcha, Nova Petrópolis, né, coladinho em Gramado e Canela, que junto fazem um dos maiores polos turísticos, inclusive internacionais, do Brasil. Professor, que estrutura mínima e legal você entende como adequada para fomentar essa política pública de turismo? E já evoluímos um degrau, já temos a estrutura mínima. O que a gente precisa fazer para bombar essa política pública de turismo, pela sua experiência? Professora, o primeiro ponto é ter o entendimento do gestor, normalmente do prefeito, que vai estar organizando, tomando as decisões, de que o turismo é algo importante. Volto a dizer, eu comentei em outros momentos, que o turismo ele não é lazer, o turismo é negócio, geração de renda, geração de economia, desenvolvimento social, desenvolvimento cultural, pertencimento, ele é muito amplo. O turismo ele acaba conversando com todas as áreas, todos os segmentos. Então, o turismo vai depender da Secretaria de Obras para deixar tudo em dia, a cidade limpa, da Secretaria de Saúde para precisar receber um turista para atender. A educação também é importante ter um trabalho de pertencimento desde os alunos entender a importância do turismo para o município. E aí tu vai consolidando todo um projeto, Secretaria de Cultura, que às vezes está separada, mas é ter o um entendimento primeiro que o turismo ele é uma pauta séria. Tá? E agora vai um recado muito importante, que normalmente o turismo, a Secretaria de Turismo, às vezes ela é tratada como um espaço para poder colocar alguém que não teve não se elegeu em determinado local para estar assumindo aquela pasta. Nós temos que colocar dentro do turismo pessoas que vivem o turismo, que sabem do fluxo do desenvolvimento, que tenham uma conversa junto com a iniciativa privada. A Secretaria de Turismo ela vai estar representando diretamente a administração pública junto com o empresariado, com a associação comercial, com o CDL, com essas entidades representativas. Então, tem um peso muito grande para a administração. Então, é entender de ter uma estrutura mínima. Eu entendo que alguns municípios têm a dificuldade de já ter uma secretaria de turismo, mas não pode ser a Secretaria da Educação, do Esporte, da Cultura, do Desenvolvimento e do Turismo. Tá? Quando a gente coloca o turismo lá no final, nós estamos já trazendo uma leitura que o turismo ele não é uma certa prioridade. Então, nós podemos ter um diretor de turismo para começar a trabalhar, mas nós precisamos de uma pessoa que esteja naquele local, dentro da prefeitura, pensando o turismo 24 horas. A gente sabe que a administração pública é 24 horas, a gente não se desliga. O município ele não para, as pessoas têm um contato, ainda mais no município pequeno, que todo mundo se conhece, então é pensar 24 horas o turismo, é sentar com essas entidades, então organizar. Primeiro passo, qual é que é? E hoje nós temos diversas referências, é criar a estrutura dentro das secretarias, né, dentro da prefeitura, de ter um departamento ou então ter uma secretaria, ter uma pessoa lá. Se tiver já uma secretaria estruturada, tentar, junto a um concurso público, ter um turismólogo dentro dessa secretaria para dar a continuidade. Sabemos que no poder público todos são passageiros, então ter alguém que vai estar olhando para aquele espaço o tempo integral, vai ser administração, vai entrar outra administração, vai ter a continuidade de alguns trabalhos que são fundamentais, de algumas políticas públicas. E aí a gente começa a trazer a comunidade, a iniciativa privada para dentro desse processo, que é ter um conselho municipal de turismo ativo, buscar as principais lideranças representativas do município para estar presentes. É o caso, eu tenho hotéis e pousadas, tenho representante das hospedagens, gastronomia, artesanato, da cultura, sindicato rural, que às vezes está envolvido com as agroindústrias, buscar essas representações, Câmara de Vereadores,
departamentos, secretarias estratégicas para estar dentro desse conselho para debater o desenvolvimento e as ações estratégicas para o município. E o ideal é que seja um conselho 50% poder público, ou às vezes até mais privado do que o poder público, porque o turismo acontece na iniciativa privada. Então, ter esse espaço, um conselho municipal, ele é fundamental, tá? Para esses debates, estratégias, é ouvir. O turismo é muito disso, ela é rede, é contato, é ouvir as pessoas, que ela tem para falar o que elas estão vivendo na ponta. E aí a secretaria e a prefeitura, de certa forma, sim, ter as suas ideias, seus propósitos, né, seu plano de governo, mas tentar conciliar isso com o que as pessoas estão vivendo no dia a dia. Outra possibilidade, que é um meio, que é o Fundo Municipal de Turismo. A gente pode buscar meios de estar trazendo esse recurso. Eu vou ter um evento na cidade, a alocação do stand, ela pode ser direcionada para o Fundo de Turismo. Eu vou ter um evento que eu vou estar cobrando bilheteria, ela pode ser direcionada para o Fundo de Turismo. E aí tu começar a dar uma liberdade também para que o turismo esteja envolvido em todas as partes, não seja somente decisões de cima para baixo do poder público. Então, são pontos interessantes. Aí nós vamos fazer o inventário que eu falei já. O que nós temos no município? Se faz inventário turístico. Se cria um plano municipal de turismo. Quais são minhas fraquezas, forças, meus potenciais? Fazer todo esse levantamento. Aonde eu quero estar daqui a 20, 30 anos? O que eu tenho aqui para poder potencializar? Quais são minhas fraquezas que eu preciso melhorar para poder posicionar meu município melhor? O plano de turismo é o livro de cabeceira de qualquer secretário de turismo, de diretor de turismo, para ter o norte de onde eu estou e onde eu quero chegar. Então, um plano municipal de turismo é muito importante, existem diversas entidades parceiras para poderem auxiliar nesse desenvolvimento e a partir disso vai te dar um norte. Olha, meu município ele tem a vocação para o turismo de natureza. Não, é para o turismo gastronômico, turismo cultural. Eu tenho aqui determinados potenciais turísticos que podem ser explorados. Como eu vou fazer isso? Para não depender somente de uma gestão, somente do prefeito, mas o prefeito que deixar um legado de plano municipal de turismo, ele vai estar deixando um legado para o desenvolvimento do município há longos anos. E, claro, esse plano precisa, volta e meia, ser também atualizado. Então, é importante ter esse plano. Aí, por consequência, tu tendo essa estrutura de um departamento, uma secretaria, um conselho de turismo, um departamento, uma secretaria estruturada, um plano de turismo, vai poder entrar aonde? No mapa do turismo brasileiro, onde os municípios vão cadastrar toda a sua estrutura, que é o inventário, eu tenho tantos hotéis, tantos restaurantes. Esses municípios vão estar dentro do chamado Cadastur, que é um cadastro de turismo nacional, onde a gente vai poder medir o tamanho do nosso município, eles são classificados também, mas para poder entrar nesse mapa precisa ter toda essa estrutura organizada, vai poder fazer esse cadastro, estando no cadastro, qual é o ponto mais importante? Vai estar dentro do mapa do turismo do Brasil, vai poder buscar recursos também. Sem estar no mapa, você não está cadastrado, você não está, você não tem uma ferramenta legal de busca de recursos. E aí, com essa forma, sem essa estrutura, o turismo depende, então, vai ficar dependendo de gestões pontuais, perde a continuidade, vai depender de ter alguém lá na secretaria que tem um olhar e uma vocação que vai poder avançar, mas pode ser que numa próxima eleição regrida. Então, por isso é importante ter isso estruturado, e aí com isso, com essa organização, vai poder buscar recursos federais, vai poder participar de editais, vai ter ações, buscar com parlamentares as emendas que vão poder vir pelo Ministério do Turismo. Então, tudo isso é importante para poder fortalecer o município, fortalecer as ações políticas públicas, né, para poder desenvolver, poder buscar na sua Secretaria do Estado, ou com um deputado federal, um senador, uma emenda que possa ser investida, um asfalto por uma determinada região que está se desenvolvendo com o turismo rural, buscar um recurso para um evento, buscar um recurso para poder melhorar a minha praça onde eu estou organizando os eventos. Então, ter essa estrutura vai poder te posicionar quando chegar com essas representações políticas e dizer, olha, meu município está organizado e eu estou fazendo esses eventos, a gente está fazendo essas atividades, mas para desenvolver mais ainda, eu preciso de recursos. E aí que vai potencializar e vai te abrir essas possibilidades de buscar recursos também junto a essas esferas públicas. Professor, e esse movimento do município gera até a entrada de recurso. É que o cara chega lá para pedir um recurso, não tem um projeto, não tem um plano, não fez um evento, não tem um calendário de evento, não diz, olha, eu como... Não vai pegar o recurso, né? Não Tem vai, não vai. muitas cidades na fila bem estruturadas. Então, quero buscar recursos na saúde, seja Estado, seja federal, seja iniciativa privada, fomento, eu tenho que estruturar uma política pública. Perfeito. Professor,
E nós temos alunos aqui na live do Brasil inteiro, norte, sul, nordeste, centro-oeste, sudeste, e casos. Vamos falar de casos de sucesso, cases que demonstram que é possível eu ter um município com nada de pauta e ser um município com uma pauta top de turismo que fomenta, que está aí no cadastro, né, das cidades turísticas do Brasil? Perfeito. Nada melhor do que falar de turismo, mas poder enxergar isso também de forma prática, né? E poder sentir. O turismo ele é muito isso. Nós podemos ter uma teoria, imaginar, pensar, querer desenvolver, mas o turismo é muito viver, ter a experiência. Como eu falei, que o turista quer ter memórias, quer criar experiências. Uh, Nós gestores também precisamos ter isso, de visitar um município que está dando certo. Como vocês estão fazendo aqui? Como está funcionando esse desenvolvimento? E hoje a gente consegue encontrar cases mais variados conforme a realidade de cada município. Então, demonstrar, o case é demonstrar que é possível iniciar com uma estrutura simples e poder evoluir para uma estrutura grande. Então, tem como se fazer. Eu trago o exemplo de Nova Petrópolis, onde eu fui secretário, que é um case que vocês estão próximos de destinos já desenvolvidos, estruturados, podem começar a pensar e olhar para esse cenário. Nova Petrópolis está próximo de Gramado, Canela, Bento Gonçalves, e se beneficia disso. Então, ele vem se consolidando, vem fortalecendo por meio, qual o meio que Nova Petrópolis trabalhou? Se tinha um grande debate que Nova Petrópolis era um município de passagem, que as pessoas vinham de Porto Alegre, da região, desciam no aeroporto e seguiam direto para Gramado e Canela, que era um município de passagem. E começou a mudar essa realidade quando começou a ter um calendário de eventos. Por quê? As pessoas estavam passando por ali, no centro, no meio da cidade. Aí, quando elas passavam em janeiro a março, está acontecendo um evento de verão. Então, o que está acontecendo aqui nesse período? As pessoas vão começar a parar para entender. Na Páscoa, a cidade está decorada. Em maio, pegou um produto que é muito forte, o tricô, a malha, se criou a Tricofest, um evento voltado para a malha. Então, praticamente, eu trouxe aqui no início do ano, mas é difícil não ter um mês no ano que Nova Petrópolis não tem um evento. Então, por mais que o turista ainda não conhecia o Nova Petrópolis, mas no momento que ele passar e a cidade está decorada, está envelopada com aquele evento, ele vai ter alguma coisa que está acontecendo aqui. Deixa eu parar, vamos dar uma olhadinha. E daqui a pouco, que era uma passada direto para Gramado, vira uma permanência de uma manhã, onde vai comprar numa loja, onde vai daqui a pouco estender até o meio-dia e vai almoçar, e vai trazer esse pertencimento, a pessoa vai conhecer a cidade. Então, através dos eventos. Então, a cultura germânica também se apropriando, uma gastronomia muito forte e ter uma identidade bem definida. O turismo de Nova Petrópolis, ele foca nos eventos, na gastronomia e na germanicidade. É isso. Então, se construiu e, em cima disso, foi se trabalhando para buscar esse público que está na volta. Se criou estratégias regionais. Eu vou dar um exemplo. Eu sempre falava que Nova Petrópolis era um jovem de 18 anos, que dentro do estado ele já tinha uma realidade, conseguia caminhar com as próprias pernas, já tinha um certo posicionamento, num raio de 100 quilômetros, um pouco mais longe já tinha dificuldade. Aí, quando saía do estado, nas feiras de turismo, eu brincava que a gente andava de mãos dadas com Gramado, Canela e Bento, porque eu precisava estar no lado desses destinos. E quando se ia numa feira, se colocava o material de Nova Petrópolis na sacola de Gramado, na sacola de Canela, de Bento Gonçalves, e o agente de viagem, de forma direta ou indireta, ele acabava conhecendo esse destino. Então, é saber o seu tamanho, aonde eu consigo andar sozinho, aonde eu preciso colar em outros destinos. Então, esse é um exemplo do município que se posiciona, mesmo não sendo um destino âncora, mas sabe aproveitar os destinos que estão na sua volta. Outro exemplo que eu trago, em Santa Catarina, no município de Quilombo. Eu trabalho um pouco com água, tem parque aquático, mas o município criou um roteiro. Pegou a cachaçaria, a vinícola, o produtor de mel, tem as cataratas de Saudade lá de Quilombo, são lindas, então tem um atrativo natural, e criou o roteiro Encantos Rurais. Organizou um roteiro bem estruturado, tem o começo, a agência de viagem, o ônibus, o grupo vai chegar às 8 horas, 9 horas da manhã no município de Quilombo, e tem um roteiro definido, estruturado, onde vai começar, vai ter começo, meio e fim, existe um valor para esse roteiro, e conseguiram integrar os produtores locais, os atrativos existentes, começa a mexer na estrutura de hospedagem, começou a gerar uma renda no meio rural, recebe, não tem um final de semana que não tem uma, duas, três excursões fazendo esse roteiro rural,
Esse desenvolvimento acabou trazendo que, como houve o fluxo, o governo de Santa Catarina, junto com o município, as pessoas envolvidas começaram a pavimentação desse roteiro rural para poder melhorar a qualidade de vida desse visitante. Então, era um local que não tinha um atrativo, estava tudo solto, uniu, criou um produto. E está vindo também com isso o desenvolvimento, gerou economia, gerou empregos e todo mundo vem se beneficiando. A Ametista do Sul, aqui no Rio Grande do Sul, transformou o mineral, a pedra de ametista, em um atrativo. Estava lá, tinha extração, se vendia para o exterior, não se utilizava como um produto turístico, soube então usar isso como uma identidade local, como um produto, criou visitações temáticas, hoje tem restaurante subterrâneo, você come dentro de uma mina de ametista, tem vinícolas, tem uma igreja toda revestida de pedra ametista, tem eventos, o evento voltado para esse produto, e criou um posicionamento claro. Olha, nós temos a pedra ametista aqui, nós vamos usar ela como nossa referência. Reconheceu a vocação local e transformou ela numa experiência turística. Então as pessoas vão lá, ter a vivência dentro de Minas, compram a pedra, os produtos foram se agregando, as agroindústrias foram aparecendo e se criou um produto, se criou eventos. Hoje recebe todo final de semana, tem final de semana que vão dezenas de ônibus para lá. E a cidade não suporta toda a estrutura de visitantes. Acaba beneficiando os municípios vizinhos de Frederico Westphalen, que antes o acesso entre os dois municípios era totalmente estrada de chão. Hoje, devido à movimentação turística, todo ele pavimentado. Desenvolve Planalto, que é uma cidade do lado, Iraí, que tem as águas termais. Então, o turismo ele acaba transbordando para os municípios laterais. E isso por quê? Porque se definiu, teve uma estratégia, se trabalhou e conseguiu se posicionar. E, por fim, eu trago um município que está começando a trabalhar, que é Campina das Missões, que eles estão com caminhos da imigração. É um município que tem uma colonização alemã e russa. Então, o que eles fizeram? Estruturaram um roteiro turístico organizado, eles estão trabalhando com esse produto, fizeram o Fantour, que é o quê? Levar as agências de viagens para reconhecer e conhecer esse produto, levar influenciadores, levar a imprensa, plantar a semente. Estruturaram, plantaram a semente, possuem um produto formatado, a agência de turismo quer ficar uma tarde, quer passar o dia, quer passar 2 dias, eles possuem o produto, a agência está lá, está precificado e pode vender e comercializar. Então, tem uma tabela de valor definida, organizou, está se vendendo. Então, teve um processo inicial, se organizou, houve um processo estratégico e hoje está na prateleira. Então, Campinas das Missões é um município pequeno, distante, noroeste do Rio Grande do Sul, mas que está com o produto pronto. Se alguma agência quiser, vai estar lá. E qual é a grande diferença? O turista quer novidade, a agência de viagem quer sair na frente e vender o produto novo. E o turista tem viajado muito, ele está esperando as novidades. Então, é organizar um produto turístico e saber depois se posicionar no mercado. É aí que entra a iniciativa privada de vender e o ente público de organizar, transformar, poder fomentar isso e deixar uma estrutura pronta para poder trabalhar e poder receber, então, o visitante. Então, o que a gente quer dizer é que assim, não existe um município pequeno demais para receber o turismo, não tem. O processo todo ele começa com a organização, os eventos ajudam a posicionar, roteiros precisam estar estruturados, ter uma governança que sustenta tudo isso e promover. Então, o turismo ele não vai surgir de forma espontânea, ele é um resultado de uma decisão política do município querer trabalhar o turismo com planejamento e continuidade. Aí, a partir disso, a gente vai poder trabalhar o turismo e transformar a vida das pessoas e também a realidade do município. Muito bom, que aula live maravilhosa. Professor, que live aula maravilhosa. Eu aprendi um monte nessa aula. E essa frase que tu terminaste ficou muito bom, é uma decisão política. Total. Fomentar o turismo na sua cidade é uma decisão política. E não se ache pequeno. Não se ache incapaz. Ah, eu estou no Acre. Ah, eu estou no Sertão. Ah, eu estou no interior do Sul lá, que está perdendo para a Serra Gaúcha, né? O professor aqui tem experiência das regiões mais turísticas do Brasil, que é a região Sul, com turismo estruturado, que nós não temos praias maravilhosas, né? Mas temos um povo com uma cultura e um turismo muito forte e atraímos o mundo inteiro para lá. Então, comece, estruture, organismo, decida. Tudo é uma questão de decidir onde você quer levar o seu município. Então, aqui eu agradeço o professor Rodrigo Santos, que é um professor também do programa Recidades, com mais 70 profs do Brasil todo, né? Ensinando políticas públicas. Ele vem com a sua experiência aí de fomento de turismo da região sul do Brasil. E convido você a acompanhar as nossas lives, que são aulas cash. Está no YouTube, no Spotify, no Instagram, nos canais do Recidades. Professor, obrigada, né? E com certeza faremos mais lives.
Obrigado, professora, e vamos lá, o turismo é a ferramenta de desenvolvimento, não esperem, vamos atrás, vão atrás, ele vai desenvolver e vai transformar o seu município e a vida das pessoas que moram nele também. Exatamente, sem falar em todo o crescimento econômico e desenvolvimento social da cidade em si, né, de quem vive e mora na cidade. Obrigada, professor, obrigada a todos os alunos ouvintes do Recidades Cast, até a próxima live aula.